como descrever, como eu explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Como responder de ti? E sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Senhor, receba o louvor do Paulo Moreira no saxofone. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a este grande amor. Por isso estude alcançar do meu coração minha verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mais uma vez, é de coração. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Uma dessas crianças, que Deus continue iluminando e ungindo a vida das professoras, e de igual forma que Deus possa também falar conosco nesse tempo, onde vamos continuar a reflexão. De uma maneira que nós vamos olhar para a palavra de Deus, refletir. Mas antes eu quero que você acompanhe essa canção que vai ser projetada, que tem a ver com aquilo que nós queremos falar um pouco hoje. Então atente a essa canção. Esse mundo cada vez mais do apenas do meu próprio umbigo. Olhar, somente para mim. Somente para mim.
O Zygmunt Bauman, que eu citei no começo da introdução, e agora eu quero dizer, ele é conhecido como o pai das relações, daquele que escreve muito sobre relações líquidas. Zygmunt Bauman escreve isso há anos atrás. E em vários livros ele cita, olha, a ausência de amor é tão grande que as relações estão cada vez mais líquidas. Relações de amizade, relações de casamento, relações de companheirismo estão vazando pelos dedos das mãos porque elas estão líquidas. Não são mais firmes. Quebra esse relacionamento muito fácil. É alguém que fala para a sociedade, e quem lê com bons olhos, consegue captar, percebe que é o amor se esfriando, que a palavra de Deus já vem nos alertando há muito tempo. Mas Deus levanta outras pessoas para dizer também a respeito desse esfriamento. O apóstolo Paulo continua dizendo que o amor não pode ser rancoroso. Que o amor de vocês não seja rancoroso nesse mundo cada vez mais com ausência de perdão. Gente magoadinha, gente mimimi. Isso é uma das coisas mais difíceis para se tratar na igreja de hoje. É gente que qualquer coisinha, aquela taça de cristal, aquela porcelaninha, dói. Qualquer coisa que você diga, já ofende, já maltrata, ela não perdoa, fica magoadinha, fica rancorosa, guarda para ela, e ela deixa de servir o outro. O amor se esfriando. O apóstolo Paulo fala que o amor de vocês não seja injusto nesse mundo de dois pesos e duas medidas. E ele continua dizendo que o amor de vocês seja verdadeiro. E aqui eu digo para mim e para você que o meu amor e o seu amor seja cada vez mais verdadeiro nesse mundo de tanta relativização, de uma ausência de uma verdade absoluta, a qual nós cremos que a palavra de Deus é verdade absoluta, mas estão relativizando tudo. Ou seja, cada um tem a sua verdade. Se cada um tem a sua verdade, então eu sou mais eu, então por que eu vou servir? E a palavra não é porque eu vou servir, é porque eu vou amar. Se a verdade é minha, não é do outro. O apóstolo Paulo ainda continua dizendo, olha, o amor é aquele que sofre. O amor é aquele que abre mão. O amor é aquele que perde, em algumas vezes. O amor é aquele que te leva a sofrer um pouco mais. O amor é aquele que crê no mundo cada vez mais cético. Olha, o amor é crer. Crer no mundo cada vez mais cético, acreditar na vida, servir o outro. E ele encerra dizendo, o amor é suportar. E aqui suportar, aquilo que a gente já tem ensinado na igreja, não é suportar aquele irmão chato, aquela irmã chata. Suporto porque Deus manda. Não. Suporte é como esse pulto aqui está suportando o meu notebook, está suportando a minha Bíblia, está apoiando. A narrativa de Paulo aqui categoriza, amar é suportar, amar é colocar o ombro para o outro, estender a cabeça e encostar. Amar é servir de amparo, de ajuda, de socorro, de suporte para o outro que necessita de você. Essa definição de amor bíblica, bem diferente dos emoticons, diferente da visão shakespeariana. Esse é o amor da palavra de Deus. E é esse amor que o Evangelho de Mateus diz que está se esfriando. Esse amor que está se esfriando. E eu concluo aqui a nossa reflexão. A Bíblia diz que Deus é amor. Você já estudou isso? Um dos atributos de Deus, é intrínseco em Deus, é amor. Deus é amor. E aí eu te chamo a pensar, se Deus é amor, e se a palavra de Deus diz que outro atributo dele, que ele é eterno, é aquele que sempre existiu, então o amor de fato é eterno. Então o que Paulo diz no verso 8 de 1 Coríntios 13, quando ele diz o amor jamais acaba, Paulo está sendo profundamente bíblico, porque Paulo está falando de um amor que vem da fonte do amor, e a fonte do amor que é Deus, que é eterno. Então o amor é eterno. Então Paulo está certo, o amor jamais acaba. Não, pastor, acaba sim. Acaba não, porque o amor é eterno. O que acaba então quando as pessoas rompem a relação? O que acaba é a disposição na pessoa de continuar amando. O que acaba é isso. Não estou disposto mais a servir fulano, não estou disposto mais a suportar Beltrano, não estou disposto mais a não ser rancoroso. Não, é um problema meu e seu. A nossa disposição de amar é que acaba, mas o amor de Deus jamais acaba.
porque Deus é eterno. E Paulo fala a despeito desse amor eterno. Como que eu e você podemos aplicar de uma maneira muito prática isso na minha e na sua vida? E agora eu peço que você acompanhe mais uma vez essa música em uma outra voz, uma voz profética de alguém que certamente podemos dizer que tem servido a Deus na igreja há muitas décadas. Mas pastor, é a mesma música que nós já ouvimos lá na introdução. Pois é, eu quero trazer uma versão diferente para você, numa outra voz. No começo colocamos um cantor que eu não tenho dúvida de que foi usado por Deus para cantar aquela música, para mostrar para a sociedade a necessidade de se amar de verdade. Depois falamos de poetas, de sociólogos, Deus levantando pessoas em toda a sociedade para falar do amor, se esfria a necessidade de amar. Mas Deus levanta também homens e mulheres dentro da sua igreja, como assim costumamos chamar, para cantar e falar desse amor que é preciso ser vivido por todos nós e através de nós na sociedade a qual nós vivemos. Então ouça mais uma vez essa canção. Justo e verdadeiro.
voz de João Alexandre de Tisa, que vem abençoando a igreja brasileira, de tantas outras nações há décadas. A igreja tem que ser esse ajuntamento de pessoas e esse espalhamento, se eu posso assim usar essa palavra, por onde nós passamos, que leva o amor às pessoas. Um assunto gostoso, lindo de se falar, mas difícil de ser vivido. Por isso que é um desafio para mim estar pregando esse texto tão conhecido de todos nós. Um texto que eu já preguei várias vezes. Talvez alguns estão dizendo, pastor, de novo esse texto, mas sempre diferente, com outras ênfases. E nesse tempo de pós-pandemia que nós vivemos, eu digo pós, daquilo que estava acentuado do contágio e da mortandade, porque ainda há resquício. Eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem, olha, fulano está com sequela do Covid, ou seja, pessoas que ficaram com sequela pós-Covid. Ah, qual é? A pessoa não tem mais olfato, é horrível, ela não sente cheiro da comida que ela gosta de sentir. A outra pessoa me disse, olha, eu estou com uma sequela da Covid, eu estou com um pulmão cansado, qualquer coisa eu tenho fadiga muito fácil. Outras pessoas dizem, não, eu tenho outra sequela da Covid, eu perdi o paladar. E eu, pelo menos, ouvi 2 pessoas olhando e falando para mim, coisa mais terrível é beber aquele café que eu gosto e não sentir mais o sabor do café. Comer aquela comida deliciosa, bem temperada, porque eu sei que foi feito com amor por alguém, eu não senti o gosto dela. Mas uma das sequelas, que talvez pouco se diz, mas muito se vê, na conversa com meus colegas pastores de outras igrejas, de denominações diferentes, e você assim pode perceber, é que há uma sequela terrível também do pós-Covid na vida dos homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, que é a sequela daquele que aprendeu, fica em casa, e o ficar em casa, guardado as proporções com a sua necessidade, no pico, mas o ficar em casa exacerbado, onde nós utilizamos do recurso da mídia, essa igreja mesmo usou do recurso da mídia, e aqui viemos toda semana, quinta e domingo, com o pessoal da música, para transmitir reunião de oração, para transmitir o culto. Mas muitos acabaram se acostumando com isso, e ficou sequelado, pós-Covid, e quer continuar em casa. Não preza mais pelo ajuntamento, porque ele perdeu a perspectiva da ideia de que amar é querer estar com o outro, para servir o outro, para orar com o outro, para adorar a Deus com o outro, para ouvir a palavra de Deus com o outro. Ele perdeu essa perspectiva do serviço, da comunhão, do interagir uns com os outros. Há muitos sequelados nessa questão do individualismo. Eu não preciso mais muito. Eu vivo meu culto isoladamente, eu vivo meu culto em casa. Eu louvo a Deus e fico feliz quando eu vejo pessoas como vocês saindo de suas casas e vindo aqui. Mas o que a gente mais ouve de vários pastores de igrejas pequenas, médias e grandes, quanto é o número de pessoas que não retornaram à congregação, ao ajuntamento. E aí é que não serve mesmo, aí é que não vai sentir a dor do outro, chorar com o outro, rir com o outro, orar com o outro. Essa semana, aquilo que acontece na minha casa, aquilo que acontece na casa de todos, eu não gosto de manter bujão de gás reserva em casa. Não tenho nada contra quem gosta, isso aí é cada um. Então o gás acaba em casa, a gente usa lá o disque, paga e o cara em 10 minutos chega e repõe. Aí o cara do gás me conhece, sabe? Eu sou pastor, conhece a Deus, me fala. Ele já chega carregando o gás dele, chegando na casa. E aí, como é que tá a igreja? Acabou? Ele nem espera a gente responder, já fala, porque lá na igreja que eu dei, a igreja dele é umas 3, 4 vezes maior que essa aqui, que ele frequenta aqui no Leite. Ele falou, lá na igreja que eu frequento está horrível. Tem uns irmãos que esqueceram o caminho. Eles não voltaram para congregar, eles querem continuar online. E além de não voltar para congregar, eles deixaram de servir, não atendem mais o conclamar. Eles acham que a igreja não precisa mais de sustento também. Então pararam até de dizimar e ofertar. Eles acham que cai tudo do céu. Ficaram sequelados. O amor de muitos se esfriando. Esse amor que se esfria acontece de tempos em tempos. E por isso que de tempos em tempos a graça e a misericórdia de Deus vem e nos chacoalha, nos movimenta.
para que nós possamos nos mexer. E a minha aplicação final, a qual eu me coloco no primeiro da fila, te convido a engrossar essa fila comigo, é que nós oremos. Façamos uma oração sincera a Deus, que é eterno e que é fonte do amor, que é eterno. E sendo sincero diante de Deus, dizendo: Senhor, se há um esfriamento, se o meu coração está meio que gélido diante das pessoas, da sociedade, diante das necessidades, se o meu coração está gelado diante dos meus irmãos, se eu já não me relaciono tanto, se eu já não sinto tanto, se eu já não me importo tanto, Deus, me perdoe. E eu te peço que o Senhor me dê um batismo de amor. Eu te convido a fazer essa oração. Eu tenho feito essa oração e quero continuar a fazer. Deus, que o Senhor me encharque novamente com o teu amor, porque de mim mesmo eu não consigo, para que nós possamos viver esse amor que Paulo convida a igreja de Corinto e te convida e me convida hoje a vivermos, a termos ele restaurado de maneira prática, não apenas de falar. Eu sempre digo aqui, né? Eu não sou contra e eu gosto. Quando até mesmo eu, às vezes, faço uso disso, alguns irmãos falam: olha para o teu irmão que está do teu lado, diz para ele que Deus te abençoe. Mas uma das coisas que eu não tenho feito mais é dizer para o teu irmão que você o ama, que eu posso colaborar para você pecar. Entendeu? Porque a gente foi se habituando com os emoticons, a gente foi se habituando com as frases eu te amo, e alguns são bem espirituais, eu te amo em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer o que tem de fato, de maneira concreta, demonstrado esse meu amor por esse irmão que eu digo que amo, que eu tenho feito, no que eu tenho servido. Palavra de Deus para a minha vida, palavra de Deus para a sua vida essa noite, palavra de Deus nesses tempos onde o amor tem se esfriado cada vez mais, e por isso que nós somos chamados a sermos essa igreja que venha viver o amor de Deus de maneira sinalizadora, de maneira concreta, entre os irmãos e entre a sociedade, a qual eu e você vivemos todos os dias da nossa vida. Feche seus olhos mais uma vez. O pessoal da música pode vir aqui ao palco, nós temos mais um cântico. Enquanto eles vêm aqui à frente, que você continue de olhos fechados, pensando um pouquinho mais daquilo que Deus tem dito a você e tem dito a mim essa noite. Igreja sinalizadora do amor de Deus, de maneira concreta, de maneira prática, entre nós mesmos, entre a sociedade. Bendito Deus eterno Pai, a nossa oração essa noite é que a começar em mim, Deus, a começar em mim, eu me rendo a Ti, Senhor, mais uma vez. Eu me entrego diante de Ti, que é o Deus, Senhor da minha vida, Senhor de todo o universo, de toda a criação, o Deus que me criou para amar. Mas às vezes, Deus, quantas vezes eu deixo de amar? O Deus que chamou os meus irmãos e irmãs que aqui estão, Senhor, perdoe os nossos pecados. Quantas vezes estamos insensíveis ao próprio esfriamento do amor, onde a Tua palavra nos alerta que isso acontece de tempos em tempos. E nesses tempos, ó Deus, de pós-pandemia, nesses tempos, ó Deus, de tanta polarização política, que o ódio cresce, e às vezes até mesmo entre o Teu povo, entre os cristãos, batiza-nos com o Teu amor, Deus, encharca-nos com o Teu amor, Senhor, para que nós possamos ser essa igreja que sinaliza amor, que leva esperança, a possibilidade de amar a própria igreja e entre a própria sociedade. Faz isso em mim, faz isso na vida dos meus irmãos e irmãs. Nos ajuda a amar, Deus, nos ajuda a amar.
Assim oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém.